Ok, então vamos para o nosso vídeo de hoje, né? O que a gente vai fazer? A gente vai aplicar as cores bases inicialmente nessas três áreas, né? Primeiro plano, segundo plano e terceiro plano, que seria o próprio personagem. O que eu tenho que fazer inicialmente? Eu tenho que entender o que são as camadas. As camadas são como livros, né? como se fosse um caderno, né? Ou um livro. É você que decide aí. O que acontece? É como se fossem as folhas de um caderno, né? Você pode pensar assim. Então, eu tenho uma camada aqui, né? Essa daqui, que é o meu plano de fundo, que no caso seria a imagem como representação total, né? do que eu desenhei, do que eu construí durante esse percurso todo. E eu tenho que criar mais 3 camadas. Então vou criar uma camada, 2, 3. O que eu preciso fazer agora? Colocar essa imagem para cima. Por que a gente tem que fazer isso? Porque nessa camada, que seria a camada superior, onde tem o desenho, eu preciso aplicar uma função chamada multiply, ou multiplicar, né, em português. Como o Krita ele é um programa que tem a tradução em português, então a gente vai tratar tudo como se fosse no português. Então venho aqui em normal. O que é o normal inicialmente? Todas as camadas ela vem como normal. O normal, como a própria palavra diz, é o normal. O que isso significa? Significa que você tem a representação da imagem, né, sem nenhum tipo de efeito ou tipo de recurso técnico que o programa ele oferece para você, né? E o que acontece? O que a gente tem que fazer? Por que a gente tem que aplicar um multiplicar, né? Aplicar um multiplicar é ótimo. Mas enfim, vamos lá no normal aqui, né? E eu venho em multiplicar. O que o multiplicar vai fazer para mim? Ele vai praticamente, em toda a área onde estiver branco, ele vai anular esse branco e vai permitir que eu aplique uma cor nele, né? Então, se eu vim aqui na primeira camada, que é a camada que eu preciso aplicar justamente no primeiro plano, eu posso aplicar uma cor aqui. Ele basicamente vai atravessar a imagem, toda a área de branco, e vai colorir essa área de branco. Ó, tá vendo? Se eu pintar aqui o meu barquinho, ele basicamente vai me dar, né, essa possibilidade de aplicar uma cor apenas no barquinho, ou apenas naquela área onde eu estou pintando. Vou dar um Ctrl Z aqui e limpar. Por que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou determinar o nome de cada camada, né? É importante que você determine o nome das camadas, porque na hora do... Aqui eu só tenho 3, mas às vezes quando você está fazendo um desenho muito bem elaborado, que tem mais de um personagem, às vezes o personagem ele tem muito detalhe e você consegue criar camadas dentro de camadas, né? Tipo, eu criei essa camada aqui. Eu posso basicamente dizer que eu quero que essa camada fique dentro dessa, né? Eu posso... Peraí. Eu acho que é... Enfim, depois eu vejo isso. Eu não lembro agora como é que faz isso. Mas vamos lá. Eu vou nomear as camadas. Então vou deixar aqui primeiro plano. O plano 1. Onde é o plano 1? É mais rápido. Plano 1. Plano 2. E o plano 3. Como é que eu faço para mudar o nome? Basta dar 2 cliques em cima dele, tá? Do nome. Aí ele permite que eu faça a edição desse nome, tá bom? E aí esses botões aqui do lado, né, essas bolinhas brancas, o que significa? Toda vez que estiver aparecendo branco, significa que ele é uma imagem visível. Se você clicar nela, aquela imagem ela some, ó. Tá vendo? Cliquei no primeiro plano lá, no plano principal, e ele apagou a imagem para mim. O que acontece agora? É necessário que você trave as camadas superiores, porque eu vou trabalhar apenas com esse plano aqui. Isso é importante? É importante. Por quê? Porque na hora que eu estiver aplicando nessa camada, pode ser que eu sem querer selecione a camada de cima.
mas ele não vai permitir que eu risque nela, tá vendo? Ele marca. Então ele já avisa pra gente que a gente está na camada errada, né? Então eu volto aqui no primeiro plano e aí ele desabilita a camada, né? Deixa a gente riscar aqui. O que a gente tem que fazer agora? A gente vai trabalhar com a ferramenta de seleção. Eu vou arrastar isso aqui mais para baixo. Deixa eu eliminar essa paleta aqui para ele liberar aqui as ferramentas, né? Tá, o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar a camada de seleção, né, retangular, que é essa primeira aqui. Vou selecionar com a minha camada aqui, né, a minha primeira camada no plano 1 e vou clicar e arrastar até a outra extremidade. Tá? Selecionei tudo, ok. O que eu tenho que fazer agora? Eu preciso selecionar todo esse restante que está fora, tá vendo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou escolher essa outra seleção de laço, né? Mas para isso eu tenho que segurar o Shift. O que acontece com o Shift? Ele permite que eu demarque o restante da área sem que essa área todinha que está aqui em cima fique desmarcada. Porque se eu não segurar ele e for querer selecionar aqui, o que vai acontecer? Ele vai desmarcar o que está em cima e vai começar a marcar a partir no momento que eu clicar aqui nessa área. Eu vou selecionar aqui. Olha o que ele vai fazer. Demarcou aqui e toda a área em volta foi desmarcada. Dá um Ctrl Z. Ele vai voltar para a minha seleção total, né? Aí o que eu tenho que fazer? Segurar o Shift para ele somar. Tá vendo que tem um maisinho ali? Ele vai somar essa seleção com mais a seleção que eu fizer aqui. Depois que você clicou você tem que manter o mouse ou a sua caneta, se você usar caneta para pintura digital, você tem que permanecer com essa caneta fixa em cima da sua mesa, né? Ou com o mouse selecionado o botão esquerdo, né? Fiz a seleção de maneira errada aqui, meio torto, mas enfim. Depois eu solto. Aí ele vai demarcar toda a área que eu queria que demarcasse, totalizando com a primeira seleção que eu fiz. Mas espera aí, Rafael, tem uma área aqui que eu não quero que demarque. Ele ultrapassou o limite que eu gostaria que tivesse. O que eu tenho que fazer? Com a mesma ferramenta de seleção ainda, você vai simplesmente segurar o Alt. O que ele vai fazer? Ele vai subtrair agora, tá vendo? Menos. Então você vem aqui, demarca a área que você... que no caso seria só esse pedacinho aqui no meio. Mas aí, ó, eu consigo retirar todas as imperfeições ou áreas desnecessárias que eu acabei marcando. Olha, aqui tem outra. Então eu vou vir aqui, demarca essa área e desmarca para mim. Aqui tem outra. Pronto. Aqui tá ok, tá tudo bem. Ótimo. Tá, vamos deixar assim. Tá, eu já selecionei agora a área que eu gostaria de usar, né? De colorir. O que eu preciso fazer nesse passo seguinte? Eu preciso usar a camada do gradiente. Por que a camada do gradiente? A gente vai começar a aplicar luz aqui na nossa imagem. Mesmo que seja uma luz básica. Mas a gente precisa aplicar isso daí para dar o efeito de volume, né? Depois nos objetos, né? Tanto na água quanto no objeto. O que eu preciso fazer? Ou eu clico na letra G, ele vai marcar para mim o gradiente. Ou assim, Rafael, não quero fazer um gradiente, eu quero que a cor fique uma cor chapada. Então o que eu tenho que fazer? Clica a letra F. Ou vem aqui nas opções na lateral aqui esquerda, né, das ferramentas, e seleciono o baldinho. Se eu quiser o gradiente, eu venho aqui bem aqui no final e seleciono o gradiente. Selecionei o baldinho, ok. Aí eu venho na minha imagem, seleciono, escolho a cor que eu quero, né? Vou aplicar esse azul clarinho aqui que está aqui em cima. Lembrando que a cor selecionada para você aplicar é sempre a cor que está acima. Se você apertar o X, ele vai inverter, tá vendo? Apertei de novo o X, ele voltou para o azul. Cliquei, ele vai me dar o azul todinho nessa imagem atrás. Mas o que aconteceu? Lembra que eu falei que quando a gente aplica o multiplicar aqui
ele dá a possibilidade que eu preencha toda a área que está em branco. Pois é, e foi isso que ele fez. Existem outras técnicas para fazer isso daqui, mas eu explico só num outro momento, tá? Voltando para cá para o plano. Selecionei o meu plano. Ok, tá perfeito. Agora eu quero escolher toda essa parte daqui de baixo. O que eu tenho que fazer? Ótimo. A gente vai fazer o quê? A gente vai vir aqui na ferramenta de seleção. O que a gente vai fazer de imediato? A gente vai inverter essa seleção. Quando for inverter essa seleção, o que ele vai fazer? Ele vai selecionar tudo que não está selecionado. Então eu cliquei na inversão da seleção, ele vai selecionar toda a parte de baixo. O que eu preciso fazer logo em seguida? Marcar o plano 2. Lembra que a gente está trabalhando em planos? Plano 1, plano 2 e plano 3? Pois é, eu venho bem aqui, marco, coloco o cadeado no plano 1 e tiro o cadeado do plano 2. Ok, já fiz isso. O que eu preciso fazer agora? Selecionar o plano 2. Selecionei o plano 2, ele dá a possibilidade de eu colorir aqui embaixo agora. Mas para isso, o que eu vou fazer? Vou apertar novamente a letra X, ele vai habilitar o preto que está aqui em cima e eu vou escolher uma cor. Mas por que ele está preto? Porque a bolinha de seleção, que selecionar aqui no prisma, ele está marcando o limite lá, onde é preto. É só arrastar para baixo e ele vai me dando a cor que eu quero. Tá? Feito isso, eu seleciono a cor que eu gostaria que ficasse. Ah, Rafael, mas está complicado, eu queria fazer uma coisa mais rápida. Próximo disso daqui que já tem aqui. Basta você segurar o Ctrl, ele vai lhe dar a possibilidade de usar o conta-gotas, né? E aí você vem, ou você usa o conta-gotas assim, é um atalho, né? Com a ferramenta do baldinho, né, que preenche toda a área, você pode apertar o Ctrl e vir, deixa eu aproximar mais. E aí você vem com o conta-gotas na cor que você quer, aí você clica nele, ele vai selecionar aqui na lateral esquerda, no prisma. Aí o que eu vou fazer? Eu vou clarear um pouquinho mais. Eu vou deixar ele um pouquinho mais amarelo. Ok, deixei um pouquinho mais amarelo. Diminuo o meu zoom. Deixa a imagem selecionada. O plano 2 já está marcado aqui. Eu venho e dou um preenchimento. Preenchi tudo, ficou ótimo, perfeito. Mas eu queria que esse bonequinho não tivesse selecionado, Rafael. Beleza, então a gente dá um Ctrl Z, desmarca tudo de novo. Volta na ferramenta da seleção de laço. Percebe que ainda está selecionada essa área todinha aqui, né? Dou um zoom para aproximar do personagem que eu não quero que preencha. Aperto o Alt. Lembra que a gente tem que subtrair essa área? Então a gente tem que tirar essa marcação que eu não quero que ela fique. Então vou fazer um contorno da minha imagem aqui, do meu personagem. Tá? Venho por fora aqui. Ok. Marcar o cabelo também. O preto não precisa, porque o preto ele acaba não... A cor quando a gente aplica não interfere no preto. Lembra que ele só interfere no branco. Pronto, desmarquei. Então eu tenho toda essa área em volta, menos o boneco. O Rafael tem uma parte do braço dele aqui que é areia. Beleza, a gente vem aqui, segura o Shift e a gente vai somar essa parte aqui. Pronto. Somei essa área. Vou somar essa outra área aqui. Somei essa outra área. Vou diminuir o zoom. Tá? Agora, com o meu personagem já fora da área de seleção, eu volto a apertar F. Ou você vem aqui no baldinho e aplica o meu amarelo. Pronto. A gente tem a segunda cor aplicada no segundo plano. Ok. Agora eu quero preencher o meu boneco com uma cor só. Ou não, né? Às vezes a gente não quer interferir no boneco de cara logo. Então a gente pode deixar para uma próxima aula, tá? Mas olha, se você quiser preencher, o que acontece? A gente vai fazer o mesmo procedimento. E vem aqui na seleção, né, na aba de seleção,
vai dizer para ele inverter a seleção. Ok, ele inverteu a seleção, mas ele marcou essa área de cima, Rafael. E agora? Ah, então a gente vai fazer o que aqui? Para desmarcar essa parte de cima. A gente vai selecionar de novo o laço. Lembra que a gente tem que segurar o Alt e riscar em volta da área que a gente não quer. Então isso vai dar um trabalhão. Será que vai dar um trabalhão? Pronto, desmarquei. Só tá o bonequinho. Volto aqui, né, nas minhas camadas. Vou marcar com o cadeado novamente do plano 2 e desmarcar o plano 3. Selecionei o plano 3. Agora eu vou aplicar a cor que eu quero nele. Aí o que eu faço? Eu quero que ele seja mais moreninho. Então eu venho aqui, deixar ele bem moreninho, pronto. E clico em cima dele. Pronto. Ficou moreninho. Agora a gente vai segurar o Ctrl Shift A e vai desmarcar tudo. Pronto. Essa parte da colorização a gente vai ficando por aqui. Na próxima aula a gente vai começar a aplicar luz e sombra, brilho, né, volume. E é isso, pessoal. Eu gostaria que você deixasse um like aí, compartilhasse com seus amigos e agradecer a sua presença aqui no nosso vídeo. Muito obrigado, tá? E até a próxima aula e a gente se vê. Um abraço.